Esse é o comentário ao ponto 33 do Familiares Consórcio. O título é Igreja Mãe, Mestra e Mãe para os Cônjuges em Dificuldade. A igreja, ela é chamada Mãe Mestra no sentido de que ela proclama e ensina a norma moral que vem de Deus, a lei que vem de Deus, né? A igreja não é, como diz aqui, nem a autora e não é também juíza acerca da lei, né? Ela está proclamando a lei que recebe do próprio Deus. E justamente por receber do próprio Deus, a igreja não pode diminuir o peso da lei, né? Ou seja, a igreja não pode fazer nada que vá contra aquilo que Deus Nosso Senhor estabeleceu e colocou. Mas, pelo contrário, a igreja proclama isso, né, em toda a radicalidade que isso tem. Por outro lado, a igreja vive aqui no mundo uma autêntica pedagogia realista. A igreja sabe que os seres humanos eles passam por uma série de dificuldades, né, uma série de desafios, né, onde são envolvidos fatores de ordem psicológica, moral, espiritual, material e etc. E é por isso que a igreja pede, né, a prática das virtudes, para que as pessoas consigam superar essas dificuldades e possam viver a lei moral em toda a sua radicalidade. E daí a igreja insiste, né, nessas virtudes, né, especialmente na, naquelas virtudes relacionadas àquilo que é próprio da vida conjugal, né, sobretudo as virtudes que regulam aí os aspectos mais corpóreos, a questão da sexualidade, né, especialmente a castidade. A igreja deseja também que os fiéis conheçam, né, o próprio corpo e os ritmos, sobretudo as mulheres, os ritmos de fertilidade do próprio corpo, né, porque isso auxilia o casal a viver uma educação para o autocontrole. Né? Uma das coisas fundamentais nesse sentido, né, claro que tudo isso aqui que eu estou falando está em continuidade com aquilo que foi falado ontem acerca da natalidade, tudo isso. Mas uma coisa importante da gente frisar é a importância muito grande, né, o valor muito grande que existe na castidade pré-matrimonial. Né? Porque a castidade pré-matrimonial, as virtudes durante o período do namoro e do noivado, vão dizer muito acerca da maneira como o casal já casado vai conseguir viver os momentos de dificuldade, de provação e etc. Né? E, sobretudo, naquilo que diz respeito à castidade, porque pode acontecer que o casal tenha que viver, por exemplo, momentos mais ou menos longos de abstinência sexual, por exemplo. E se não conseguem viver isso no namoro e no noivado, que era um período onde isso deveria ser vivido radicalmente, vai ser difícil eles conseguirem viver isso, né, dependendo da fase do casamento, né, e outras coisas, né, inclusive o autocontrole com relação a tentações acerca de adultério e tudo isso. Então, é importante que essas virtudes sejam vividas, né, que esse domínio do instinto, né, pela razão e pela vontade livre aconteça, né, e que nós, fazendo isso, auxiliemos o poder, né, e a ação da graça na nossa vida. E quando isso acontece, o casal não só se santifica e melhora a própria vida, mas ele adquire uma força, né, de influência muito mais profunda e eficaz na própria educação dos filhos, como está na citação final ali do Papa Paulo VI. Tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer coisa podem mandar perguntas.